Boa noite, futuros ATs. Boa noite, pessoal. Mais uma live de aquecimento para a nossa jornada do AT, que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de julho. Gente, jornada que está sendo preparada. Gente, vocês não têm ideia, tá muito aprofundada a nossa jornada do AT. E lá vocês vão entender tudo o que você precisa para se tornar um acompanhante terapêutica e começar a atuar. Começar a atuar, você que já faz uma atuação, ter mais acompanhados, né, atuar de uma forma mais segura. Então, assim, as pessoas que também já fazem um acompanhamento terapêutico aí, sem formação, né, gente, já pode fazer vai se beneficiar muito da nossa jornada. Então, deixa o pessoal entrando, que hoje a gente tem um tema muito importante, muito interessante. Vou esperar o pessoal entrar mais, porque hoje, o nosso tema é importante, porque, gente, pensa comigo, muitas vezes, começar a atuar com uma boa formação, com acompanhamento, imagina, começar a atuar tendo o lugar de encontro como referência, o selo lugar de encontro, não vai ser um problema. Concorda? Eu tenho certeza que vocês vão começar a atuar com acompanhantes terapêuticos, com o nosso suporte, a gente vai pegar na mão de vocês e vai fazer com que vocês entrem nesse mercado de trabalho, que vocês façam a clínica do acompanhamento terapêutico. Agora, manter um acompanhado, gente, aí é que são elas, né? Eu quero começar dizendo para vocês que a clínica do acompanhamento terapêutico, que o fazer do AT, ele começa com uma ideia muito interessante, que é de já terminar. A gente quer que Qual que é o objetivo do AT, gente? Na vida de uma pessoa que tem uma dificuldade no cotidiano, na vida de uma pessoa com transtorno mental, né? A depender da gravidade, a gente quer que essa pessoa tenha autonomia, né? No caso de adultos e quando, a depender da gravidade, a gente quer que essa pessoa ande com as próprias pernas. Então, a ideia é que você tenha, em algum momento, que você faça uma alta, que você faça uma saída desse acompanhamento, né? A não ser quando é um acompanhamento com crianças, né? Com TEA, que a gente faz um acompanhamento mais contínuo e que faz aplicações de técnicas, né, gente? De técnicas necessárias para o acompanhamento terapêutico de pessoas autistas. Então, o que eu posso dizer? A entrada de pessoas na vida de uma AT, né, a demanda de acompanhamento terapêutico é altíssima. Todos os dias no lugar de encontro, nós temos uma média, gente, de 10 buscas por acompanhantes terapêuticos. Nós temos uma equipe hoje no lugar de encontro de 10 ATs que fazem um acompanhamento aí de mais de 40 pessoas nesse momento, né? E que a demanda só aumenta, nós temos buscado mais pessoas para a equipe agora, inclusive quem faz a formação do lugar de encontro tem a possibilidade de atuar com a gente. E aí, o que eu quero dizer com isso é que quem faz a formação, tem a disponibilidade, sabe se colocar no mercado de trabalho, que nós vamos ensinar na jornada, né? Aprende como falar sobre o acompanhamento terapêutico, demanda não vai faltar. As pessoas muitas vezes, pessoal, não sabem que precisam do acompanhamento terapêutico. Tem muitas pessoas que ainda precisam se encontrar com acompanhamento terapêutico, e se você vai lá e bate na porta dessas pessoas, você vai ofertar um serviço que ela precisa desesperadamente.
né? Então, imagina dizer, olha, você que tem uma pessoa com autismo em casa, você que tem uma pessoa com TDAH em casa, você que tem uma pessoa com esquizofrenia em casa, você pode lançar mão de uma clínica, da clínica ao céu aberto, de um cuidado diferente, que promove autonomia, que promove inserção social. Então, o que eu quero dizer é que não tem falta de demanda. A inserção no mercado de trabalho do AT é uma consequência. Se você se torna um AT, isso é uma consequência. A gente garante que você vai ter o seu primeiro acompanhado. E se você já atua, você vai atuar precificando melhor e você vai atuar fazendo o seu trabalho de uma maneira ou outra, com muito mais segurança, tá? E aí, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você entra já tá lá, conseguiu seu acompanhado, está fazendo um acompanhamento junto a uma clínica ou junto a uma família de modo autônomo, o que você precisa gente, fazer um bom vínculo com o seu acompanhado. Então, muitos ATs com seu acompanhado e com a família e com a rede. Muitos acompanhantes terapêuticos fazem uma entrada, né, do acompanhamento terapêutico e não conseguem fazer uma manutenção, não conseguem ficar nos casos porque não tem manejo clínico, porque não sabem lidar com a dimensão de vínculo, não sabem fazer um trabalho em rede, não sabem conversar com a família, não, agem como se fossem pessoas que dependessem da orientação ou do mando de um outro profissional, como o psicólogo, como o psiquiatra, e isso não é verdade, isso não precisa acontecer para que o AT faça um bom trabalho. Então, quando o AT faz a entrada numa família, vai fazer o cuidado com uma pessoa, primeiro ele tem que construir com essa pessoa, o que a gente chama de projeto terapêutico singular, com essa pessoa e junto com a família. E o PTS, que é o projeto terapêutico singular, ele é uma metodologia do acompanhamento terapêutico. Quem aí tá achando que AT não tem metodologia, tá muito enganado, né? Muitas vezes as pessoas buscam qualquer pessoa e dizem assim, trabalha aqui como AT. E a pessoa fica perdida, desorientada, desesperada quando entra num caso, porque as pessoas... porque nem a pessoa que contrata sabe a atribuição do AT e o próprio AT não sabe dizer o que ele faz. Então ele tem que se utilizar de metodologia, né? Tem que se utilizar de todas as técnicas que são passíveis de trabalho do acompanhante terapêutico. Então, o AT tem que saber fazer uma anamnese, para entender de qual caso, do que se trata, de quem que ele está acompanhando. Ele tem que fazer um PTS, que é um plano de vida, a gente chama de plano de vida dessa pessoa. Ele tem que fazer um plano de crise, se for o caso, tem que saber fazer um plano de crise, tem que saber fazer relatórios, tem que saber dizer sobre aquele caso para discutir com os seus pares, O que eu tô chamando de pares? Eu já vi aqui, que a Luciene tá dizendo assim, então o AT não precisa de supervisão? Muito pelo contrário, o AT deve ter supervisão. Não sei se eu tô falando seu nome certo, Luciene, mas veja, concorda comigo que é muito diferente o AT buscar uma supervisão clínica junto a um profissional que sabe a atribuição de AT, que tem uma perspectiva teórica que aquela pessoa deseja trabalhar, e que tem experiência em acompanhamento terapêutico, Isso buscar como é que eu posso dizer, essa supervisão, buscar esse suporte, que é o que eu entendo por supervisão. Isso é muito diferente dele ser tutelado por um outro profissional,
Então, eu não defendo, eu não acredito que o acompanhante terapêutico, que o AT, tem que fazer tudo aquilo que manda um outro profissional. Então, por exemplo, eu sou psicóloga, mas quando eu me coloco enquanto acompanhante terapêutica, eu sou uma AT. E aí o meu acompanhado, ele sabe que muitas vezes, na grande maioria, ele tem um psicólogo, ele tem um psiquiatra, né? Que é uma maneira outra, uma clínica outra, né? E eu faço essa conversa com os meus pares, né? Enquanto AT, eu faço uma conversa com o TO, com o psiquiatra, e claro que eu vou receber de muito bom grado todas as sugestões, às vezes orientações que esses outros profissionais fazem, né? Mas percebe que não é uma relação de poder, né? O psiquiatra, o psicólogo, ele não precisa fazer isso, né? Porque eu estou ali para fazer esse elo, eu estou ali para dizer para ele como que a intervenção dele também tá acontecendo no cotidiano, para dizer para ele, né, para conversar com ele sobre as estratégias de cuidado com aquela criança, com aquele adulto, com aquela pessoa idosa, né? Então, o psicólogo que de repente faz um projeto também, a gente pode trocar, pode compartilhar, e eu posso trabalhar de acordo com essas sugestões, com essas orientações, né? E a gente pode trocar. Mas a minha supervisão clínica eu faço com o supervisor. Então, eu entendo que a gente pode trabalhar dessa forma. Muitas vezes as pessoas em clínicas, né, ATs que entram para trabalhar em clínicas, tem uma pessoa ali que se coloca enquanto supervisor, né? Tudo bem, é um supervisor que vai orientar, que vai dizer como que ele vai trabalhar naquele caso, mas aquele caso provavelmente tem outro psicólogo, tem outro psiquiatra, né? Então, eu acredito muito na troca, né, e na autonomia de trabalho do acompanhante terapêutico, né, que é uma pessoa que deve ser formada e que deve se colocar em supervisão, em autoanálise, né, e participar de grupos de estudo, e a gente defende no lugar de encontro que essa pessoa esteja inserida numa comunidade, numa equipe, né? Os nossos acompanhantes terapêuticos aqui do lugar de encontro, eles fazem reunião de equipe toda semana, né, para fazer essa troca entre os profissionais, e tem supervisão clínica com o supervisor, né? Então veja, o supervisor do lugar de encontro é uma pessoa ali neutra, né? Digamos, eu não acredito muito na neutralidade, sabe, gente, assim, porque eu acho que a gente sempre se envolve, em tudo. Mas é uma pessoa que está fora, que está olhando, dando luz a esse caso que o AT traz. E é incrível. Aí o AT vem depois e chama o psicólogo para trabalhar. Fala, olha, eu tive supervisão, eu pensei sobre isso, vamos trocar aqui. O que você tem para me dizer? Se tem alguma orientação para me dar, fazer alguma troca? Eu pensei que você pode tentar trabalhar isso pelo que eu vi no cotidiano, no dia a dia. Olha que incrível, gente. E isso, eu quero dizer que faz com que você mantenha o seu acompanhado quando é o caso. Então, o seu acompanhado, ele vai precisar de muita verdade em você, né? E de muita segurança em você. Então, se você faz uma troca, se você sabe fazer contratos com o seu acompanhado, né, um bom contrato terapêutico ali com o seu acompanhado, você vai conseguir que ele tenha confiança em você. Então, um ponto importantíssimo, né, que a gente, muitas vezes a gente percebe que o AT perde ou deixa escorrer pelas mãos aquele acompanhado que precisa desse serviço, é porque não construiu uma relação de vínculo, de segurança com esse acompanhado, de verdade, né, não conseguiu fazer um contrato ali de confiança, que o acompanhado tenha segurança nele, segurança no seu trabalho. E isso você consegue fazendo um bom contrato, isso você consegue conseguindo pactuar muitas coisas com o seu acompanhado. O que eu tô querendo dizer com isso? Independente, gente, se é criança, você tem que pactuar coisas,
Ah, Ingrid, mas às vezes com autismo é difícil, com pessoa autista é difícil. Ah, com idoso com transtornos neurodegenerativos é difícil. Gente, tudo é difícil. Mas quando você sabe o que você está fazendo, você vai fazer com muita facilidade, né? Vai fazer o difícil com mais facilidade. Então você precisa construir com ele um contrato terapêutico. Exemplo, uma coisa que faz muito que as pessoas percam, né? Que um acompanhado pare de fazer acompanhamento terapêutico. É o AT ficar ali pactuando coisas com a família e com a equipe, psicólogo, psiquiatra, sem anuência do acompanhado. Sem que ele saiba. Gente, às vezes é óbvio que a gente não precisa dizer o teor de tudo que a gente conversa em troca profissional para o acompanhado. Mas é muito importante que no seu contrato com o acompanhado você consiga dizer para ele, olha, fulano, às vezes eu vou precisar conversar com o seu pai. Você gosta do acompanhamento terapêutico? É importante para você? Como é que você vê a nossa relação? Ah, Ingrid, eu gosto, né? Muitos deles traz isso, explica por que acha que o acompanhamento terapêutico é importante, né? Quando ele sabe o que é o AT. Aí eu digo pra ele, olha, então às vezes eu vou precisar conversar com o seu pai, com a sua mãe, para que esclareça algumas coisas, para que eles compreendam sobre o nosso trabalho, né? Quando for possível, vai ser sempre importante que você esteja presente, né? Isso é muito importante, que a gente não fique ali tramando, né, gente? Construindo coisas que o nosso acompanhado não tenha ciência. E às vezes é necessário você fazer uma reunião com o psiquiatra, com a psicóloga, com o TO, mas, gente, muito importante que o seu acompanhado saiba que você está fazendo isso. Eu não dou um passo sem dizer pro meu acompanhado, olha, fulano, lembra que a gente pactou lá no início que às vezes seria necessário eu falar com a sua equipe, com a sua rede? Então, chegou a hora, eu vou pactuar, eu quero te garantir que eu não vou falar e fazer nada que você não deseje, não esteja com vontade, né? Nada que vá te atrapalhar, nada que vá fazer mal a você. E isso, gente, promove uma relação de muita confiança em que o AT, que o acompanhado, sabe que eu estou ali naquela reunião não para tramar, né? Mas para fazer para melhorar. E às vezes, muitas vezes, quando eu vou para reunião de equipe ou para reunião com a família, eu falo, tem alguma coisa que você gostaria que eu levasse, que você tem dificuldade, às vezes, de comunicar, que a gente está com dificuldade aqui no dia a dia? E aí, às vezes, eu tento levar, né? Eu levo todas essas questões do acompanhado para essas conversas. Então, veja, gente, que isso é muito importante para a gente manter o nosso acompanhado. Porque, veja, quem decide... Eu fiz essa enquete essa semana lá no Instagram. Quem decide quando o AT entra e quando o AT sai, na grande maioria das vezes, e tem que ser assim, é o acompanhado. Porque às vezes não adianta você vincular completamente com a família e você não trabalhar com o seu vínculo, não fazer um bom contrato, não construir afeto, não construir confiança com o seu acompanhado, né? Pode ser criança, pode ser pessoa idosa. Se você não pactuar e construir uma confiança com ele, gente, ele vai dizer, não te quero, Ingrid. Quem obriga? Pode a família querer, pode... Enfim, então nós precisamos fazer bons contratos terapêuticos, o AT precisa fazer isso, e você vai aprender isso, né? A gente vai falar sobre isso também na jornada do AT nos dias 5, 6 e 7. Então, gente, tem que manter uma boa relação também com a família. Família não atrapalha nada. Vamos parar com esse discurso de que a família é desestruturada, a família atrapalha. Isso é um discurso, gente, que faz com que a gente
não trabalhe aquilo que tem que trabalhar. Então a família, ela faz parte do acompanhamento terapêutico e ela precisa ser inserida no plano de vida dessa pessoa. Ah, mas não tem família. Ah, mas não tem rede. Todo mundo tem rede. Gente, guardem isso. Todo mundo tem alguém que você possa trazer para o diálogo em relação a essa pessoa. Mas essa pessoa foi abandonada pela família e só tem o cuidador e o técnico de enfermagem. Sim, essa é a rede que ela tem. E vamos discutir, vamos trabalhar, vamos conversar, vamos fazer vínculo também com essa rede. E a família, né, muito importante que com pai, com mãe, com tio, com vó, quem fizer sentido na vida daquela pessoa e tiver muito contato, você vai chamar, né, com autonomia e vai conversar. Gente, outro pecado, né, que o AT comete é entrar na vida de um acompanhado e não fazer conversa com o psiquiatra. Às vezes, gente, eu vejo que gente que não é formado pelo lugar de encontro entra no caso, sai de um caso e não conheceu o psiquiatra, não conheceu os profissionais, psicólogo, não conheceu ninguém. Tá ali fazendo um trabalho, respondendo a demanda, às vezes, da família ou de um profissional específico e não ampliou essa rede. E não pensou criticamente sobre as estratégias para lidar com aquele caso, né? Para lidar com aquela pessoa. Então, imagina, gente. Eu acho que essa, assim, se eu pudesse dizer assim que para a manutenção de um acompanhado, você tem que conhecer ali como que é aquele clima, como que tudo que você está no cotidiano, você tem que entender quem são as pessoas que fazem parte da vida desse seu acompanhado. Então tem que fazer reunião de equipe, né? Obviamente, né, para manter acompanhado, você tem que saber que você precisa pactuar e cumprir, né? Você não pode descumprir seus combinados com o seu acompanhado. Então, também chegar no horário, né? A gente sabe aí que tem AT que acha que é para ir lá, para passear, né? Isso não é. Quem se coloca enquanto AT e vai só passear com o acompanhado, tá errado, né? Quem se coloca enquanto AT e não sabe explicar o que é o acompanhamento terapêutico, não sabe que tem técnica, que tem metodologia, não sabe que tem que fazer contrato, não sabe que tem que fazer um plano de vida com essa pessoa, não tá fazendo AT, né? Desculpa. Então, eu fico pensando assim, que quando o AT sabe que tem que fazer esse contrato, que sabe que tem que cumprir os seus combinados com o acompanhado, a manutenção desse cuidado, a manutenção do acompanhamento terapêutico, ela vai se dar com muita fluidez, né? As pessoas precisam, gente, dessa clínica. O que tem acontecido no lugar de encontro é que as pessoas, às vezes, começam meio reticente, porque um psiquiatra indicou, porque um psicólogo indicou o acompanhamento terapêutico, não conhecia, e de repente a própria pessoa demanda mais horas, demanda mais tempo com o acompanhante, né? Então vocês vão perceber que a clínica, quando você faz um trabalho bem feito, as pessoas vão demandando o seu trabalho. E o mais legal é que você não precisa ficar com medo de perder paciente, né? De perder acompanhado. Eu não gosto da palavra paciente, né, gente? De perder acompanhado. Você não precisa ter esse medo, porque a demanda é muito grande e a gente, se for para essa pessoa sair do acompanhamento terapêutico porque ela já está bem, porque ela consegue fazer aquilo que vocês construíram no plano terapêutico sozinha, isso é incrível. A saída do AT é uma possibilidade, né? E é uma possibilidade boa. Agora não pode ser porque ele não gostou, porque ele continua precisando, continua tendo demanda e porque ele não entendeu o seu trabalho, ou porque a família ou a família te dispensa porque também não está entendendo o seu trabalho, porque não consegue conversar, porque acha que você tem que responder a demanda dela e você não conseguiu dizer quais são as atribuições do AT, ou do profissional que diz que você precisa sair do caso, porque ou do psiquiatra que acha que você está atrapalhando, né?
isso só vai acontecer se você não fizer o seu trabalho direito. Se você não for lá e conversar com um psiquiatra, não for lá e conversar com a família e dizer, olha, o meu trabalho é esse, o meu trabalho é de construir autonomia. Nem sempre, psiquiatra, nem sempre, pai, mãe, eu consigo responder toda essa demanda, porque imagina se ele diz que não quer mais o acompanhamento terapêutico, então vamos com calma, olha aqui, ó, o que nós planejamos, o acompanhamento terapêutico é um processo, então isso tudo vocês vão conseguir fazer se vocês tiverem muita base, né, clínica, muita base de como manejar o seu acompanhado, o seu caso, né? Então, gente, pactue tudo com o seu acompanhado. E uma coisa muito importante, acho que eu já até falei aqui, que eu fiz aqui na minha colinha, é que você precisa falar, né? Já disse isso, você precisa falar pro seu acompanhado quando você precisa conversar com outros profissionais, né? Eu já falei. E a saída do acompanhante terapêutico precisa ser pela via da pactuação, gente. Vocês precisam conseguir pactuar se o AT é necessário ou não ainda naquele caso. E muitas vezes o que acontece é que a família às vezes fala, eu não vou precisar mais do acompanhamento terapêutico por questões financeiras. Gente, eu posso dizer que nos casos do lugar de encontro, 90% das pessoas que trazem essa questão financeira, de fato não é a questão. 90% das pessoas que às vezes falam assim, de repente, né? 90% das pessoas que de repente pensam em finalizar o AT com essa demanda financeira é porque houve um furo ali no cuidado e no contrato que o acompanhante terapêutico fez. Então, o AT, quando faz um bom contrato, quando deixa muito claro qual é a sua função, quais são as suas atribuições, e a família vai percebendo, né, o retorno que tem a entrada do acompanhamento terapêutico na vida do seu familiar, essa questão ela fica secundária, né, gente? Então, eu sempre penso que quando a pessoa fala, olha, é a questão financeira, enfim, eu sempre tento entender, né, dessa pessoa se ela compreendeu qual a função do acompanhamento terapêutico na vida desse familiar, porque muitas vezes já aconteceu, a gente vê por aí a pessoa finalizando um AT por conta de questão financeira, porque às vezes aí não entendeu muito bem, né, não conseguiu compreender a potência do acompanhamento terapêutico, isso é uma responsabilidade também do AT, e a pessoa vai lá e depois, na crise interna, vende carro, vende casa, vende tudo para pagar uma internação, e depois a pessoa sai, volta para o mesmo contexto e, enfim, aí depois infelizmente, volta e faz a busca do acompanhamento terapêutico novamente, né? Então, vejam, acho que é muito importante que vocês tenham essa noção, né, de como fazer um contrato, né, um contrato muito potente, com muitas pactuações terapêuticas, de tudo que você vai fazer, inclusive do ponto de vista muito prático, assim, né? No contrato, vocês aprendem até como como cobrar pelo seu deslocamento. E vocês já pararam para pensar, gente? E se você vai no cinema com essa pessoa? Se no plano terapêutico tem uma demanda no projeto terapêutico tem uma demanda por saída, né? Tem uma demanda por inserção social, por fazer algumas ocupações da cidade diferentes da que essa pessoa estava acostumada, ou retomar alguns projetos de saídas dessa pessoa. E aí, vai lá, tem um ingresso para pagar, quem paga? Né? É a pessoa, é o AT, compra uma pipoca, quem é que paga essa pipoca? Isso tudo tem que estar pactuado desde o primeiro dia que você entra na vida dessa pessoa, porque se você não pactua, depois você entra
numa situação difícil, né, que você vai ter que manejar, mas isso também é possível, a gente também ensina como, né, você manejar essas situações, mas desnecessárias. Também essa pessoa, né, vai no seu, você pode dirigir para essa pessoa, vai no seu carro, vai no carro dela, né? Quando vocês estão em casa, se ela tem uma demanda de fazer alguma questão da vida cotidiana, né? Ela tem uma dificuldade, de repente, de sei lá, fazer o próprio asseio, né? De tomar um próprio banho. Isso tem que estar pactuado. Qual é a função do AT? Que não é fazer por ele, não é dar banho, mas é estimular, compreender com ele a necessidade desse banho e por que esse banho vai facilitar a melhora psíquica, a inserção social e, né, e a mudança de vida no cotidiano. Percebem? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, gente. Conseguir um AT tá mais fácil, né? Quando você tem uma questão, uma formação muito sólida, muito boa, né? E fazer a manutenção, né, que são elas, e você precisa de supervisão e precisa estar numa comunidade. Por isso que a gente defende muito, né, aqui no lugar de encontro, que as pessoas estejam sempre trocando. Então, na jornada do acompanhamento terapêutico, a nossa ideia é de formar essa comunidade, né, que você, após a jornada, você possa fazer parte dessa comunidade de acompanhantes terapêuticos do lugar de encontro e também possa na sua cidade, de repente, montar a sua própria equipe. Você pode, a gente vai falar inclusive de como que você pode empreender no campo do acompanhamento terapêutico, na área que você quiser. Você pode especializar, você pode ofertar acompanhamento terapêutico para pessoas com TEA, para adultos com sofrimento psíquico grave, para adolescentes, para pessoas idosas, né, com qualquer tipo de dificuldade ou sofrimento psíquico. Então, as pessoas que se colocam à disposição de fazer a formação e acompanhamento terapêutico têm uma possibilidade, um rol imenso de atuação, né? Basta se manter numa comunidade, se manter em supervisão e em estudo contínuo, que você vai conseguir fazer toda a sua clínica, você vai conseguir muitos acompanhados e vai conseguir manter, que é o mais importante, que é o tema dessa live hoje. Manter o seu acompanhado, você só consegue se você tiver uma base, né, de formação muito boa. Deixa eu ver se tem alguma pergunta mais aqui. Luciane falou, obrigada pelos esclarecimentos. Gente, mais alguma pergunta sobre o acompanhamento terapêutico, sobre a manutenção do seu acompanhado? Se tiver alguma pergunta, um minutinho aí, tá? Para vocês perguntarem. Já falei bastante. Quem não assistiu, volta na live para ver aí quais são uns pontos importantes para manutenção desse acompanhado, né, gente? Porque conseguir o acompanhado, a gente vai ensinar, você vai precisar manter esse acompanhado, e não é porque esse acompanhado tenha que ficar com você a vida inteira, ele tem que ficar, não se trata de tutela, não se trata de ficar ali fazendo coisas que não fazem sentido para essa pessoa. Se trata de manter o acompanhamento terapêutico na vida de quem precisa, o tempo que for necessário. Pode ser uma intervenção em crise, o acompanhamento terapêutico pode ser só no momento da intervenção em crise, né? E pode ser por 1 ano, pode ser por 5 anos, né? Pode ser a vida inteira. Isso vai depender do projeto dessa pessoa e vai depender da necessidade, tá? De cada acompanhado. Então, gente, participem da nossa jornada, dia 5, 6 e 7 de julho, link na bio,
E acompanhe todas as nossas lives, todos os dias aqui, de manhã, pela manhã e pela noite. E à noite que a gente vai falar, todo dia com um tema mais legal que o outro, para que vocês se aqueçam para a jornada e para que vocês entendam de fato como se tornar um acompanhante terapêutico e começar a atuar, né? Gente, e outra, se não quiser atuar, né, ofertando o serviço, certamente as informações que você vai ter na jornada vai te ajudar muito para um cuidado, de repente, com o seu filho que você tem, que tem TEA, né, que de repente tem um déficit de atenção e que você pode se utilizar desse conhecimento para cuidar dessa pessoa que você tem em casa, porque a experiência vivida, né, ela faz que você tenha mais sensibilidade. Com conhecimento do acompanhamento terapêutico, certamente você vai ofertar um cuidado, né? Claro que aí um cuidado de mãe, de irmão, de familiar, mas um cuidado que tem um outro olhar, né? Você vai mudar o seu olhar frente a essa pessoa que você tem, que está em sofrimento, ou que tem alguma dificuldade, né, que tem uma forma de existir, né, diferente, mas que você pode ofertar fazer um olhar diferente, um cuidado diferente. Então a gente defende muito a formação no acompanhamento terapêutico e a gente vai na jornada entregar muito conteúdo de valor para vocês, falar muito do que as pessoas fazem errado e por isso que não mantêm o seu acompanhado e não conseguem viver da clínica do acompanhamento terapêutico, porque nossa realidade é muito diferente. Nossos ATs vivem da clínica do acompanhamento terapêutico, né, exclusivamente, e eles fazem um cuidado assim que transforma a vida deles todos os dias, né, mas eles se colocam muito à disposição de fazer AT, né, querem se colocar enquanto ATs. Você quer ser um AT? Então participa aí da nossa jornada nos dias 5, 6 e 7, tá bom? Um beijo pra vocês, 5, 6 e 7 de julho. Um beijo pra vocês e acompanhe aí as nossas redes e tudo que a gente tá oferecendo pra vocês. Beijos!